Os relacionamentos que eu sou. Intimidade quântica. Conhecer a si mesmo e não conhecer a si mesmo. Ser quem se é e ao mesmo tempo fugir do que se é. Ser independente e contudo em si mesmo e, no entanto, reunir-se aos outros e sentir-se parte de algo maior que si mesmo. Estas são tensões que todos conhecemos. Há momentos em que o fardo do ser, suas percepções, responsabilidades, isolamento, são quase mais do que podemos suportar. E, em outros momentos, lutamos com todas as forças para preservá-lo, para manter o nosso sentido de individualidade e propriedade. No poema de Graves, os amantes perdem-se de bom agrado um no outro, voluntariamente abrindo mão das próprias fronteiras que de outra forma guardariam e definiriam seus seres distintos. Nenhum dos dois sabe onde termina um e onde começa o outro. Quem era aquele eu cujo meu era você? Todos valorizamos muito tais momentos de intimidade. Na verdade, muitas vezes arriscamos tudo para vivê-lo e, no entanto, também nos esforçamos para ter liberdade. Graves chama seu poema de Os Ladrões, sugerindo que ambos roubaram um do outro algo que não poderiam legitimamente tirar. Freud falou dessas tensões entre o eu e o não eu como instinto sexual e instinto do ego. A batalha constante travada na psique entre o impulso de fundir-se e o igualmente forte impulso de ficar separado. Na filosofia, a mesma batalha se reflete na tensão entre os filósofos que argumentam que o indivíduo é tudo e o mundo ao seu redor pouco importante, talvez até inexistente, e outros filósofos que procuram dizer que o indivíduo é nada e que seu relacionamento com outras coisas e pessoas é o que importa. A primeira é a filosofia do individualismo radical que, se levada a extremos, torna-se solipsismo. A segunda encontra voz na filosofia de Parfit, no misticismo oriental e na preocupação de Marx com a história, a sociedade e as forças sociais. Mas até que ponto essa tensão será real? É uma tensão entre a realidade e a ilusão, entre um ser real e intimidades ilusórias, ou entre um ser ilusório e intimidades reais? Ou é uma tensão entre duas realidades, entre um ser real que existe como indivíduo e um nós real do qual aquele indivíduo pode fazer parte? Se a última alternativa estiver correta, se tanto o eu como o nós são reais e importantes, por que nossos filósofos têm tanta dificuldade em vê-la? Toda a argumentação do último capítulo mostrou-nos que a realidade do eu não é um problema. Do ponto de vista mecânico ou quântico, vemos o ser como algo flutuante e enevoado cujas fronteiras, tanto internas como externas, estão sempre se movendo e se modificando. Não obstante, isso não o faz menos real, menos substancial. O ser não é uma ilusão. Para o senso comum, um estreito relacionamento entre nós e os outros parece igualmente real e, de fato, parece definir, ao menos parcialmente, quem e o que somos. A maioria de nós já passou por uma experiência como a dos amantes do poema de Graves, em que a intimidade entre nós e o outro foi tão completa a ponto de, aparentemente, apagar qualquer distinção entre os dois. Esta é uma experiência comum entre mães e seus bebés, ao menos no sentido de que a mãe sente o bebé como uma extensão de si mesma, vivenciando ambos como existentes numa esfera de intimidade cujas fronteiras definem sua identidade comum. Os psicólogos nos dizem que o bebé sente a mesma coisa. Diz que o mesmo tipo de ligação íntima existe entre o psicoterapeuta e seu paciente, que muitas vezes o terapeuta se vê sentindo sentimentos e pensando pensamentos que, na verdade, são de seus pacientes. Durante o tempo de 50 minutos, os dois parecem partilhar, em alguns momentos, de uma identidade comum, parecem ser um corpo e uma mente. O mecanismo pelo qual isso ocorre é chamado de identificação projetiva e é considerado um veículo de suma importância através do qual o terapeuta pode realmente conhecer em primeira mão os problemas inconscientes que seu paciente enfrenta. Durante algum tempo,
Até tornar-se consciente deles e de sua origem, ele experimenta os problemas do paciente como próprios. Como descreve certo analista junguiano, a identificação projetiva pode ser concebida como uma espécie de fusão que envolve a mistura e emaranhamento de sujeito e objeto, dos mundos interno e externo, envolve o desfazer de fronteiras. Muitos exemplos desse grau extremo de intimidade ocorrem em nossa vida diária. As experiências dos amantes de Graves e da mãe com o seu bebê são desse tipo. O mesmo ocorre entre o professor talentoso e seu aluno, em que não só o conhecimento do professor, mas toda a sua pessoa, entusiasmo, maneirismos, estilo de pensamento entram no aluno e tornam-se próprios dele. Da mesma forma, os líderes políticos talentosos têm um jeito de perceber os desejos e aspirações não expressos de seus seguidores e não só expressá-los como se fossem próprios, mas realmente senti-los como próprios. Em todos esses casos, um relacionamento íntimo parece produzir duas pessoas que se sobrepõem a tal ponto que cada qual abarca o conteúdo interno da outra. Elas partilham uma identidade. O mecanismo através do qual isto ocorre também parece relacionar-se muito intimamente ao sentido um pouco menos extremado da empatia normal que sentimos por todas as pessoas. Na empatia, sabemos que não somos a outra pessoa, mas também sabemos qual seria a sensação de ser aquela pessoa, de estar em seu lugar, tendo seus sentimentos. A empatia é uma forma de intimidade que podemos experimentar em relação a pessoas totalmente desconhecidas, assim como com aquelas que estão muito próximas. E há outros. Todos os dias experimentamos uma pequena e passageira intimidade com outras pessoas. Quando um estranho responde ao nosso cumprimento numa rua do interior, quando partilhamos um sorriso com um estranho sentado ao nosso lado, ao vermos uma criança envergonhar sua mãe soltando algum comentário sobre uma mulher gorda, ou um velho careca. Momentos breves nos quais mesmo a companhia de pessoas estranhas toca nosso ser de alguma forma, invade as fronteiras de nossa individualidade e, ainda que timidamente, de alguma forma deixa ali suas marcas. Nunca mais somos exatamente a mesma pessoa, tampouco o outro. Muitas coisas de nossa experiência nos influenciam e nos modificam. Obviamente, a saúde e o funcionamento do nosso corpo, inclusive do nosso cérebro, dependem da qualidade do alimento que ingerimos e de muitos fatores mutáveis do nosso ambiente externo. Da mesma forma, nosso ser, pensamentos e comportamentos são continuamente influenciados pelos pensamentos e comportamentos dos outros, pelos membros de nossa família, pelos amigos e colegas. Somos influenciados pela cultura em geral, pelos livros que lemos, filmes a que assistimos, música que ouvimos, etc. Muito da imagem que fazemos daquilo que somos depende do contexto geral de nosso ser e, em grande parte, essas influências não são um mistério. Para explicá-las não precisamos de uma nova teoria da pessoa. Mas a intimidade parece ser diferente. A intimidade não é um relacionamento entre mim e você, ou entre mim e aquilo, no qual você ou a coisa, um livro, uma pedra, um computador, influenciam a mim. Na intimidade, parece que eu e você nos influenciamos mutuamente. Parece que entramos um no outro e modificamos um ao outro no interior, de tal forma que eu e você nos tornamos nós. E esse nós que experimentamos não é apenas eu e você, é uma coisa nova em si, uma nova unidade. E esse nós altera tanto o eu quanto o você que o compõe, assumindo uma identidade própria com capacidade própria para relacionamentos posteriores. O nós, que parece surgir no relacionamento íntimo, é o eu. Sou você, sobre o qual escreve Martin Buber, em sua distinção entre o nosso relacionamento com as coisas e com as pessoas. Com as coisas, diz ele, temos um relacionamento eu-isto. Isto poderá influenciar a mim, mas eu não influencio isto. O mundo das coisas não participa da minha experiência de contacto com ele. Ele permite ser experimentado, mas não toma conhecimento da questão, pois ele não afeta a experiência e a experiência não o afeta. Mas, quando se diz você, aquele que fala, se coloca na relação no eu, você,
Eu e você nos tornamos nós. Pelo fato de todos termos algum tipo de relacionamento pessoal e a maioria de nós ter tido a sorte de experimentar algum tipo de intimidade em nossas vidas, a existência de um nós é uma verdade vivida para nós. Mas terá ela algum fundamento factual? Existirá realmente tal coisa como a intimidade? Ou será ela apenas uma ilusão a que se apega o ser em isolamento? Ela nos parece bastante real, mas ao procurarmos compreendê-la, expressá-la, explicá-la e fazer com que ela integre o aparato conceitual por meio do qual estruturamos nosso mundo, nós nos deparamos com um problema. Como dois indivíduos conseguem se encontrar de tal forma que ambos são modificados internamente por esse encontro e que o próprio encontro adquire uma identidade. Qual é a base física desse encontro, desse nós, do eu? Você de Buber. Em qualquer abordagem clássica à filosofia e à psicologia da pessoa, essa questão permanece sem resposta e, portanto, fica muito difícil, quase impossível, explicar como podem existir os relacionamentos íntimos que, obviamente, existem à luz do senso comum. Na filosofia cartesiana, que tão profundamente influenciou a corrente individualista do pensamento moderno, sobre o ser e seus relacionamentos, não há relações pessoais íntimas. Tudo no pensamento de Descartes acontece do ponto de vista da primeira pessoa do singular do cogito isolado, o eu, que pensa e que não é nada além de seu pensar. Qualquer relacionamento que esse cogito possa ter com qualquer coisa ou pessoa é algo indireto que ele tem pela mediação da matéria newtoniana ou da mente de Deus. Eu e você jamais se encontram. O isolamento cartesiano foi reforçado pela física de Newton, cujo conceito de matéria, como um certo número de bolas de bilhar distintas e indivisíveis, complementou, por sua vez, as mentes separadas e indivisíveis de Descartes. A noção do relacionamento como um conjunto de influências externas operadas entre estranhos tornou-se paradigma para todo relacionamento. Bolas de bilhar não se encontram, não entram uma dentro da outra, alterando-se mutuamente as qualidades internas. Não tem como fazê-lo, pois cada uma é sempre e somente ela mesma, totalmente impermeável a qualquer influência externa. Como as mentes de Descartes, elas se interrelacionam apenas indiretamente por meio de forças externas que fazem com que, de vez em quando, se atraiam ou se rejeitem e se choquem. Durante a colisão sofrem um impacto e podem experimentar uma mudança de posição ou de momento, mas permanecem as mesmas, antes, durante e depois da colisão. Seu relacionamento durante a colisão, a atração ou repulsão, é o que Sartre chamaria de uma verdade contingente. De fato, todo o paradigma cartesiano-newtoniano de indivíduos isolados, tendo apenas relacionamentos externos contingentes, está no fundo de todo o pensamento existencialista sobre os relacionamentos interpessoais. Em O Ser e o Tempo, Heidegger nos diz que o Dasein, ser humano, não pode ter envolvimentos. Quando o Dasein está absorvido no mundo do seu interesse e ao mesmo tempo em seu ser junto diante dos outros, ele não é ele mesmo. Da mesma forma, Sartre, que se vê como operando a revolução cartesiana até suas últimas consequências, argumenta em O Ser e o Nada que o ser de outros é um feito de nossa existência, mas não é um feito essencial. É apenas o que ele chama de necessidade factual. O ser para os outros não é uma estrutura ontológica do para si mesmo. Não podemos pensar em obter um ser para os outros a partir de um ser para si mesmo, como se obteria uma consequência a partir de um princípio. Nosso relacionamento com os outros é simplesmente algo que acontece, como as moscas que pousam em nosso nariz. O outro, na verdade, não nos atinge. Se pensamos que o outro nos atinge, estamos com uma visão errónea. A psicanálise freudiana, amplamente influenciada por Descartes e Newton e, por sua vez, tão responsável pelo modo como muitas pessoas comuns se enxergam, tampouco fornece uma estrutura conceitual para os relacionamentos interpessoais e, na verdade, não entende que tais relacionamentos sejam de sua alçada. Conforme coloca o autor no Dictionary of
psicoanálise, isso se deve ao fato de a psicanálise ser uma psicologia do indivíduo e, portanto, discutir objetos e relacionamentos somente do ponto de vista de um sujeito. Segundo Freud, não são os outros que nos influenciam, mas sim nossas próprias ideias a respeito dos outros, nossas projeções. A influência freudiana é sempre uma transição de ida sem volta, o que Bubba chamaria de um relacionamento. Eu, isto, em que o outro é um objeto cuja representação levamos para dentro da nossa psique, onde fazemos dela o que bem entendemos. Não há uma dinâmica do relacionamento interpessoal, só há uma dinâmica da psique individual. Segundo este modelo de relacionamento como representação do objeto, a aluna de Freud, Melanie Klein, interpretou a identificação projetiva na qual duas pessoas parecem entrar uma na outra e partilhar de uma só identidade. Os amantes de Graves, a mãe e o seu filho, qualquer relacionamento eu-você, como, na verdade, um processo por meio do qual se é ingerido pelo outro como objeto das próprias fantasias dele. O ego toma posse de um objeto externo por projeção, em primeiro lugar a mãe, e o conduz a uma extensão do ser. O objeto se torna, em certa medida, uma representação do ego e tais pessoas são, a meu ver, a base para a identificação por projeção ou identificação projetiva. O chupar do vampiro, o esvaziar do seio transformam-se na fantasia infantil num abrir caminho para o seio e depois para o corpo da mãe. Klein, como Freud, Sartre e Heidegger, não tem um modelo para o verdadeiro relacionamento de duas vidas do tipo que leva à intimidade. Nenhum deles consegue distinguir entre o modo como nos relacionamentos com outras pessoas e o modo como talvez nos relacionássemos com uma máquina, pois, para eles, ambas, máquinas e pessoas, partiram da qualidade do objeto. Todos vivem à sombra do cogito isolado de Descartes e das impenetráveis bolas de bilhar de Newton, sendo que a obra de cada um deles é, a seu modo, um desdobramento inevitável daqueles protótipos de separação. Assim, confissão errada, representação de objeto e chupar de vampiro são os modelos de relacionamento que nos oferecem alguns dos pensadores mais influentes deste século. Cada um deles ganhou espaço na cultura geral e contribuiu significativamente para o senso de alienação sentido por tantas pessoas. Não é de admirar que outros pensadores, Parfit, Capra, Zucab, Bohm, tenham procurado transcender essa alienação, negando totalmente a existência do ser isolado e isolante. Mas o ser existe e, portanto, conforme sabemos de nossas intuições mais profundas, os relacionamentos íntimos também. Eu e nós não são um caso de ou, mas de ambos. Eu sou singularmente eu, algo dentro de mim mesma que só eu posso ser e sou também meus relacionamentos com os outros. Algo maior que eu mesma. Para transcender essa tensão entre o eu e o não eu, é preciso fundamentar a realidade do nós, numa nova estrutura conceitual que dê igual peso aos indivíduos e seus relacionamentos, uma estrutura fundada na física da consciência. Precisamos ver, fisicamente, como é que o nós pode ser um composto do eu e você e também uma coisa nova em si com qualidades próprias. Indivíduos assim compostos não são possíveis na física clássica, mas sabemos que são a norma na física quântica. Essa nova estrutura conceitual para as relações interpessoais pode ser encontrada nas tensões da dualidade onda-partícula e na capacidade da partícula elementar ser onda e partícula simultaneamente. O aspecto partícula da matéria quântica dá origem aos indivíduos, a coisas que, de alguma forma, podem ser apontadas e às quais se pode atribuir uma identidade, mesmo que brevemente. O aspecto onda dá origem aos relacionamentos entre esses indivíduos por meio de entrelaçamento das funções de onda de seus componentes, em virtude do fato de as funções de onda serem capazes de se entrelaçarem. Os sistemas quânticos podem entrar uns nos outros, formando um relacionamento interno criativo de um modo impossível para as bolas de bilhar newtonianas. Os sistemas quânticos se encontram e, por intermédio de seus encontros, evoluem. Se existisse apenas o aspecto partícula da matéria elementar, o mundo, tal como o conhecemos, jamais mudaria substancialmente. As partículas existentes andariam por aí, às vezes formando novas combinações, mas a natureza intrínseca da matéria se manteria inalterada. O mundo seria não criativo. É somente por força do aspecto onda e da criação de novos indivíduos, provocada por esse aspecto, que o universo evolui. A tensão entre partículas e ondas na dualidade onda-partícula é uma tensão entre ser e vir a ser. Da mesma forma, a tensão que temos entre o eu e o não eu, entre ficar centrados em nós mesmos
e nos envolvermos em relacionamentos mais ou menos íntimos, é uma tensão entre ficar do jeito que estamos e nos tornarmos algo novo. A chave para ambos é a mecânica quântica das ondas. Como os sistemas de partículas elementares, também nós, nossas personalidades, nossos seres, somos sistemas quânticos. Em cada indivíduo, a física de subseres sobrepostos pode ser facilmente vista como sobreposição de padrões de onda do condensado de Bose-Einstein da consciência. Cada um de nós, enquanto pessoa, é um composto de subseres que também são um ser humanidade superior. A experiência nos mostra que o relacionamento entre mim e você, quando nos tornamos nós, assemelha-se muito ao relacionamento entre os muitos subseres de meu próprio ser. Ele representa o mesmo desafio quanto aos relacionamentos interpessoais, como a integração de subseres em relação à identidade pessoal. Podemos observar isso quando comparamos um diálogo interno entre nossos próprios subseres com um diálogo entre nós e outras pessoas. Eu poderia ter a mesma conversa entre os meus lados rebelde e convencional ou entre mim mesma e a diretora da escola de minha filha ao tratarmos da pontualidade no horário de entrada pela manhã. Em princípio, a mecânica ondulatória quântica de pessoas que se sobrepõem deveria ser a mesma dos seres que se sobrepõem dentro do ser, embora a verdadeira física deste processo não seja tão clara. Em um ser qualquer, estamos tratando de padrões de onda sobrepostos num determinado condensado de Bose-Einstein, enquanto entre pessoas estamos lidando com padrões de onda sobrepostos em diferentes condensados de Bose-Einstein. Entre pessoas, os efeitos de sobreposição podem ser não locais, como quando dois raios laser fisicamente separados interferem um com o outro através de um lapso de tempo. Seja como for, é fantástico como a mecânica ondulatória quântica se encaixa com aquilo que sabemos sobre os relacionamentos interpessoais, fazendo supor que há certamente uma base física de algum tipo para o fenómeno. Se eu consigo, em primeiro lugar, ser um ser para mim mesma, posso ser um ser com e para os outros. Na verdade, em qualquer modelo quântico de pessoa é impossível que seja de outra maneira. Quando um bebê recém-nascido começa a vida, sua pessoa é basicamente genética. Ele vem para o mundo como um ser rudimentar e totalmente sem experiências. E nos primeiros meses de sua vida está amalgamado à própria mãe. Em termos quânticos, a função de onda dele está quase totalmente sobreposta à de sua mãe e eles se encontram num relacionamento de identificação projetiva. Em grande parte, a experiência do bebê é a experiência da mãe e ele começa a tecer seu ser utilizando o tecido da mãe. Ele absorve as reações de sua mãe ao mundo exterior, percepções, emoções, preocupações dela e as armazena em seu próprio sistema de memória quântica. Estas se tornam o material do qual ele é feito e influenciam o desenvolvimento de vias neurais em seu próprio cérebro. Esse estado de fusão com a mãe através da identificação projetiva é equivalente ao primeiro estágio de desenvolvimento psíquico descrito por Erik Erikson. A física desse estado, a física da ligação primordial entre mãe e bebê, é muito parecida com a física das ligações covalentes nos compostos químicos, em que o composto se forma por dois átomos que partilham da mesma órbita um mesmo estado. Durante toda a sua vida, o bebê carregará a própria mãe dentro dele como parte de si mesmo, assim como ela anteriormente o carregou no ventre, e o sucesso ou fracasso dessa ligação inicial como ela levará à confiança básica ou desconfiança básica que Erikson associa a esse estágio. À medida que o bebê amadurece, tanto seu ser como sua percepção se desenvolvem absorvendo coisas e pessoas além da mãe. Com seus sentidos, ele colhe mais informações sobre o mundo físico, segundo seus próprios padrões instintivos, construindo um repertório de reações ao ambiente dele. Seu ser em desenvolvimento o habilita a formar uma rede de relacionamentos ainda imaturos com as pessoas que o cercam. Seu próprio pequenino padrão de onda integra-se com os das pessoas que o carregam ao colo, chamando sua atenção, e estes também, ele tece na urdidura de sua pessoa. À medida que a força e a complexidade da pessoa do bebê crescem por intermédio de relacionamentos com os outros que não a mãe, a extensão de seu ser, seu padrão de onda próprio, que está enredado ao padrão de onda dela, diminui, por meio da combinação de material genético próprio com os relacionamentos que somente ele pode ter,
da forma como ele os constrói, sua individualidade, o bebê começa a sentir a tensão que puxa e empurra todos nós entre o ser nós mesmos e o ser com os outros, para se afirmar, a fim de permitir que mais de si mesmo esteja livre para envolver-se em relacionamentos com os outros, ele se separa da mãe. Menos quantidade de sua energia será empregada na integração de sua função de onda com a dela e maior quantidade irá para a integração com os outros que tenham menor probabilidade de absorvê-lo. Este é o equivalente ao segundo estágio de Erikson, o estágio da autonomia versus vergonha e dúvida. Nessa fase da vida, a fase da separação, o bebê ou criança combate um relacionamento muito íntimo. Sua tarefa é integrar relacionamentos sem se perder em nenhum deles. Ele adquire um condensado de Bose-Einstein suficiente para manter padrões de onda diferentes e delinear caminhos neurais complexos o bastante para criar tais padrões. Assim, o bebê estabelece seu ser e consegue um equilíbrio nessa complexidade interna, retomando, então, uma relação mais íntima com a mãe. Ele permite que parte de si fique ligada à mãe, sobrepondo-se a ela, seguro do sentimento de que outras partes dele estão livres para outros relacionamentos. Este é o terceiro estágio de Erikson, o da iniciativa versus culpa. Tal padrão de fusão, separação, ligação estabelecido entre mãe e bebê permanece connosco por toda a vida e repete-se em algum grau de tempos em tempos cada vez que formamos um novo relacionamento íntimo e também a cada vez que um relacionamento íntimo anterior evolui. Pela fusão inicial, o ser torna-se um com o outro ser. Durante a separação, cada qual luta para reconquistar a individualidade perdida e, na ligação, cada um se percebe dentro de uma nova realidade combinada maior do que ele mesmo. Como mostram as categorias duais de Erikson, problemas entre mãe e bebê em qualquer estágio dentro desse esquema podem levar o bebê a uma fixação no lado negativo daquele estágio que durará a sua vida inteira. Confiança básica versus desconfiança básica, autonomia versus vergonha e dúvida, iniciativa versus culpa. O caminho para crescer, superando tal fixação, é possível através do mecanismo de memória quântica discutido no capítulo anterior, no qual o passado é retomado e reunindo ao presente, formando uma nova realidade, e é por intermédio desse mecanismo que o psicoterapeuta procuraria ajudar uma pessoa com tal fixação. Por possuirmos a faculdade de memória quântica, não precisamos ficar encalhados ou perdidos em nenhum estágio de nossa história. A salvação pessoal é sempre possível. Os estágios de fusão e separação do processo de crescimento psíquico no ser humano são os mesmos para os sistemas quânticos elementares. Quando estes se combinam e se recombinam em sistemas maiores, cada subsistema mantém alguma identidade por meio de seu aspecto partícula e funde-se a uma identidade nova maior por meio de seu aspecto onda. Tanto nós como as partículas elementares mudamos de identidade em consequência de nossos relacionamentos, mas nós, diferentes delas, continuamos modificados e acumulamos mudanças, acumulamos personalidade porque possuímos memória. Portanto, somente nós, ou sistemas suficientemente complexos para terem memória, podemos ter uma fase de crescimento integrada. Pelo processo de memória quântica, cada um de nós traz dentro de si, urdido na trama da própria alma, todos os relacionamentos íntimos que já teve, assim como cada um de nós tece na urdidura do próprio ser todas as interações com o mundo exterior. O relacionamento íntimo em si é explicado em termos quânticos pela sobreposição da função de onda de uma pessoa à da outra. No entanto, a qualidade e a dinâmica desse relacionamento dependem das muito variáveis que podem afetar um sistema ondulatório. Duas pessoas que estão no mesmo estado, por exemplo, terão um relacionamento íntimo muito mais harmonioso que duas pessoas em estados diferentes. Quando as ondas de suas personalidades estiverem sobrepostas, uma em cima da outra, ou uma enredada na outra mais ou menos harmoniosamente,
Uma analogia com as harmonias musicais, que são em si ondas sonoras, evidencia esse aspecto. Se duas notas musicais tocadas simultaneamente são idênticas, pode-se dizer que estão no mesmo estado e o resultado é um único som unificado. Isso equivale a um relacionamento harmonioso de identificação projetiva entre duas pessoas, são como se fossem uma só. Se as duas notas tocadas estão a uma oitava uma da outra, a combinação de seus sons é harmoniosa, mas está claro que os sons são duas notas diferentes. Da mesma forma, notas distintas, uma quinta, como o Dó e o Sol, produzirão uma harmonia, mas alterando-se as combinações, vamos caminhando para algo como Schönberg e depois logo chegamos pura e simplesmente ao barulho. Da mesma forma, a qualidade de um relacionamento depende do estado básico das pessoas nele envolvidas. O escritor inglês Lawrence e sua esposa, por exemplo, eram tidos como inseparáveis, mas sua intimidade era, por vezes, um inferno para ambos, enquanto os poetas Robert e Elizabeth Browning complementavam-se em praticamente todos os aspectos. De forma similar, as pessoas envolvidas num relacionamento íntimo podem partilhar uma das características da outra, como na identificação projetiva, ou podem trocar características, como ocorre na inversão de papéis. Este último caso pode ser explicado como um fenómeno de ressonância quântica em que dois sistemas casados ou dois sistemas quânticos não localmente relacionados, cada qual com a sua oscilação característica, repentinamente trocam de oscilação. Nesse caso, eu me torno você e você se torna eu. Algo que acontece corriqueiramente quando uma pessoa que esteve muito enraivecida começa a superar a sua raiva exatamente no momento em que o outro se contagia, ou quando um dos membros de um casal contrai um mau hábito exatamente quando o outro consegue se livrar dele. A inversão de papéis através de fenómenos de ressonância quântica dá uma base física para algumas das experiências descritas na teoria das catástrofes. Numa escala maior e mais dramática, eles podem explicar algumas das extraordinárias possessões vividas por psicoterapeutas que se veem envolvidos em fantasias que foram de algum paciente, como o terapeuta que se viu viajando para planetas alienígenas e conversando com seus habitantes exatamente no momento em que o seu paciente começou a perceber que tais atividades intergalácticas eram uma ilusão. Há inúmeras maneiras pelas quais os fenómenos ondulatórios quânticos se ilustram e explicam ao mesmo tempo a dinâmica dos relacionamentos interpessoais íntimos, espelhando com exatidão a dinâmica do ser individual composto e deixando-nos muito tentados a declarar abertamente que não há nenhuma diferença real. O meu relacionamento com os outros parece ser, sob muitos aspectos, uma extensão de meus relacionamentos com os subseres do meu próprio ser, que qualquer linha divisória definitiva entre mim e os outros, entre o eu e o não-eu, não será de grande significado. Não há modo claro de se saber onde termina o eu e onde começa o você. Na linguagem da física quântica, deve-se concluir que os sistemas macroscópicos estão sempre correlacionados em seus estados microscópicos. Em grande escala, as pessoas quânticas individuais estão relacionadas em harmonia com outras pessoas quânticas ao nível das excitações do substrato quântico de suas consciências. Em seus condensados de Bose-Einstein, permanecem, entretanto, indivíduos de pleno direito. Como diz o físico quântico HDZ a respeito dos sistemas quânticos mais conhecidos, eles ainda retêm algumas propriedades macroscópicas não correlacionadas. Em essa capacidade de combinar verdadeira individualidade com relacionamentos peremptórios é um importante e único resultado de se ver as pessoas sob o ponto de vista mecânico-quântico. Não se perdem nem a individualidade nem os relacionamentos, nenhum dos dois é mais primordial. De forma semelhante, essa mesma dinâmica parece estar refletida ainda na experiência consciente partilhada pelas pessoas em algumas situações grupais. O contágio emocional de uma torcida de futebol, um comício político ou a mente grupal é um fenómeno observado pelos psicoterapeutas que tratam de famílias inteiras ou de grupos de pessoas muito conhecidas entre si. Nesses casos, as palavras de um membro do grupo parecem expressar os pensamentos não expressos do grupo inteiro.
Vendo-se o ser e seus relacionamentos sob um ponto de vista mecânico ou quântico, abre-se um espectro de relacionamento e de comunicação entre o ser e os outros que vai do diálogo íntimo, sobreposição de funções de onda entre subseres de meu próprio ser, passa pela ligação íntima entre mim e você, com todas as variações e sabores possíveis, e chega até à ligação que dá a alguns grupos a sensação de terem a mesma cabeça ou o mesmo coração. Fincando suas raízes na dualidade onda-partícula e na realidade de ondas e partículas, a noção de um ser quântico que é tanto ser em si mesmo como ser para os outros, abre um caminho novo através da conhecida dicotomia entre ver o ser como tudo ou vê-lo como nada. Em seu aspecto partícula, o ser quântico revela uma significativa integridade individual e, no entanto, através de seu aspecto onda, revela-se simultaneamente em relacionamento com outros seres e com a cultura como um todo. Isso dá a base tanto para a identidade pessoal e a responsabilidade pessoal quanto, ao mesmo tempo, para a intimidade e a identidade grupal. Sugere também uma nova forma de ver toda a questão da sobrevivência pessoal após a morte.